Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas, revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Porque fosse um excelente artista, um artista plástico, habituado a modelar as formas dos globos planetários, tomou da madeira bruta e, na intimidade de uma carpintaria, começou a criar pequenos instrumentos de madeira. Criou mesas e bancos onde os irmãos e irmãs dividiriam, compartilhariam o pão e a palavra. Por saber que as pessoas ficariam cansadas no final de um dia, ele criou camas confortáveis para que todos pudessem dormir um sono tranquilo. E porque se importava com todos os seres viventes, ele também criou coxos para os animais se alimentarem. Certo dia, como era um artista completo, que dominava também todas as artes, ele saiu pela estrada poeirenta, deixou a carpintaria e decidiu trazer para aqueles que o rodeavam os mais belos poemas já ouvidos. Em sua voz, embalada pela orquestra da natureza, os poemas se tornavam canções e suas canções atraíam crianças, velhos, moços, homens e mulheres de todas as regiões. Disse que os bebês, ao ouvirem a sua voz, a sua entonação, pegavam no sono, paravam de chorar e dormiam tranquilamente. E as dores que afligiam as viúvas e os desamparados, todas elas se abrandavam. As pessoas naquelas regiões já tinham ouvido falar nas praças, nas sinagogas, à beira do mar da Galileia, e já conheciam o tom da sua pregação. Nas suas palavras existiam como se fosse um bálsamo que caía sobre cada coração tão endurecido de tanta luta. E um dos dias, ele subiu ao monte. Era fim de tarde e o sol pintava tudo ao redor de um dourado quente. E a multidão começou a se aproximar para ouvi-lo. Todos ansiosos pelo seu olhar, todos ansiosos pelo seu falar, pelo seu toque, pela forma que ele colocava sobre cada um os seus olhos. E nesse clima, onde o vento soprava e trazia o perfume das pequenas flores que cresciam na região, ele cantou a mais linda canção que a humanidade inteira já ouviu. Bem-aventurados os pobres, os misericordiosos, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, bem-aventurados. Seu nome era Jesus, o divino amigo, que ainda hoje mantém os braços abertos à espera daqueles que queiram ouvir a sua canção de amor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Esse texto foi uma adaptação de Amélia Rodrigues, do Espírito Amélia Rodrigues, com uma mensagem do Momento Espírita. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos. É uma imensa alegria estarmos aqui. Temos hoje, como nossa irmã Isaura falou, a tarefa de conversar um pouco sobre uma das bem-aventuranças, né? Justamente uma que para umas pessoas é um tanto quanto controversa, né? Bem-aventurados os que sofrem. Porque nós estamos, segundo a classificação dos mundos trazida por Kardec, em um mundo de provas e expiações. É apenas o segundo mundo na escala evolutiva depois do mundo primitivo. E em outra passagem do Evangelho, Jesus já dizia que no mundo
só tereis aflições. Então, com essas duas informações simples, a gente já tem a ideia de que se estamos aqui encarnados neste planeta, com exceção dos espíritos que reencarnam em missão, todos nós estamos vinculados a uma necessidade de aprendizado e de correção, né? Então, bem-aventurados os que sofrem. Estar bem-aventurado ou sentir-se bem-aventurado é sentir-se feliz, é estar feliz. E sofrer, ninguém precisa definir o que é sofrer, né? Todos nós sabemos muito bem o que é sofrer. Mas, segundo a definição do dicionário, é passar por um período de dor, seja ela física ou moral. Então, as palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem, em outras palavras, seriam as seguintes: feliz é você que está sofrendo. E é compreensível que algumas pessoas possam levar isso para outro lado, né? Possam desconsiderar isso como uma coisa dúbia. Porque se nós perguntássemos a uma pessoa, se estivéssemos um grupo aqui agora, dissesse: pessoal, quem aí quer sofrer? Quem quer passar por dor? Eu duvido, sinceramente, que alguém levantasse a mão, tá? Duvido muito. E acredito, sinceramente, que alguém pensar que a pessoa que propôs a pergunta, ela não estaria muito bem da cabeça. Porque a ideia que nós temos é de que não existe nada benéfico em passar por sofrimentos, em passar pela dor. A gente não consegue ainda encontrar um sentido mais amplo em tudo aquilo. Não é verdade? É bem assim. A gente sofre, mas a gente, lá no fundo, tem ainda aquele: poxa, mas por quê, né? Por que eu preciso sofrer? Muita gente procura uma casa espírita, o conhecimento espírita, né? Com a intenção de que o conhecimento espírita retire a dor que aquela pessoa está sentindo. De preferência agora, de preferência que seja rápido. E muitas vezes essas pessoas se sentem frustradas porque faz tudo o que manda, vai no atendimento fraterno, assiste palestra, faz evangelho no lar, mas a dor não vai embora. A dor não desaparece. E por que não desaparece? Será que é o objetivo da doutrina espírita retirar de nós a dor? Será que é para isso que Kardec elaborou toda a codificação com o apoio da espiritualidade superior? Vamos ver. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o consolador prometido por Jesus. Para o espírita, isso é fato. Isso é como chover no molhado, né? A água molhada. É fato. Mas há uma coisa que às vezes nos foge do raciocínio, nos foge da atenção, é de que todo o esclarecimento espírita, todo o consolo que o Espiritismo traz, ele é destinado unicamente ao nosso espírito. Parece redundante, né? O Espiritismo consolar o espírito. Mas é importante saber disso, porque quando a gente vai numa palestra, num seminário, e o palestrante está inspirado, né? E você faz, poxa, lá nos tamancos. Quando termina, a gente se sente elevado, ou reflexivo, ou qualquer outra situação espiritual. Apesar que eu sei que os meus irmãos espíritas gostam muito de um lanchinho, a gente não sai de uma palestra espírita batendo na barriga, dizendo: agora eu estou saciado, né? É o nosso espírito que experimenta tudo aquilo. E quando a gente perde essa noção de que somos espíritos encarnados, quando nós esquecemos de que a vida verdadeira é a vida espiritual, a coisa começa a desandar. Se começa, então, a criar desequilíbrios e a alimentar em si mesmo várias angústias. E por que isso? Porque quando não se tem a noção da vida espiritual, quando não se trabalha atualmente para uma vida melhor no futuro espiritual,
o ser humano passa a focar exclusivamente na vida de agora, na vida da matéria, na vida do corpo, do materialismo. E aí se angustia porque não consegue ter tudo, se angustia porque se sente que não está aproveitando a vida como a vida precisa ser aproveitada dentro do conceito materialista, se angustia porque observa nas redes sociais, hoje é um comportamento social perfeitamente já normalizado, e se observa aquilo ali que as pessoas parecem que não sofrem, né? Está tudo sempre muito bonito, tudo sempre muito florido, cheio de filtros, e a pessoa começa a se sentir ultrapassada da vida e começa a sofrer. E por que sofre? Porque o materialismo, a necessidade exclusivamente material, ela é fundamentada na maior fake news da história humana. A maior mentira já contada em séculos e séculos de evolução e que até hoje causa muito prejuízo ao psiquismo do ser humano. A de que nós somos apenas um amontoado de células. De que nós somos um monte de carne e osso e nada mais. E diante disso, dentro desse conceito materialista, nós vamos trazer alguns exemplos de coisas que provavelmente já aconteceram com vocês, ou se não, ainda vão acontecer, mas que são bastante corriqueiros. E nós vamos trazer esses exemplos mostrando os dois lados. Primeiro, como a doutrina materialista vê a coisa e como a doutrina espírita enxerga essas mesmas situações. Então vamos primeiro para o materialismo, né? Então não se assustem, tá? Porque é bem assim mesmo. Todo mundo que você ama vai morrer. Seu pai, sua mãe, filhos, filhas, esposos, namorados, não importa. Todas as pessoas com quem você se importa, elas vão acabar. Elas vão acabar. No túmulo, ali, chegou ali, acabou tudo. Sabe esse esforço que você está fazendo para adquirir conhecimentos, esses cursos, faculdades, tantas horas e horas de dedicação para se ter um conhecimento a mais, progredir profissionalmente, tudo isso vai ser em vão, porque você também vai acabar. Essa beleza física que hoje você ostenta, essa pele lisinha, né, corpo lá vigoroso, isso vai acabar, porque ali na frente o túmulo te aguarda. Não é muito animador, viu? Quando a gente escuta isso, realmente não é muito animador. E aí a gente começa a entender por que as pessoas que veem a vida através desse viés materialista, elas se suicidam tanto. Do jovem ao idoso, em estatísticas, em números que vão crescendo aí assustadoramente, a gente se pergunta, o que é que leva uma pessoa, uma criança de 13 anos, 13, 15 anos, a sentir-se envolvida em um problema em que ela perceba que não existe mais nenhuma solução que não seja tirar a própria vida? Não é? Como isso é possível? Por outro lado, como é possível uma pessoa de uma certa idade física, né, que já viveu várias experiências nesta encarnação e que, teoricamente, deveria ter uma base melhor formada, se entregar ao desespero ao ponto de também tirar a própria vida? É que dentro dessa lógica materialista, nada tem um sentido mais amplo, né? Os sentimentos não existe, não há razão para se ter sentimentos. Por que eu vou nutrir sentimentos por alguém se aquilo vai acabar? Por que eu vou aprender a amar se o amor vai acabar ali no túmulo? Então, se eu vejo necessidade de amar, a primeira coisa que eu não amo é a mim mesmo. E se eu não me amo, que diferença faz eu estar aqui, gente? E aí, o suicídio. E nós sabemos muito bem que todos nós trazemos um sem número de razões, um sem número de influências de vidas anteriores
que podem sim facilitar a ideia suicida. Mas o que queremos deixar claro é que esse estilo de vida, essa visão de vida materialista, ele estimula uma competição desleal, uma comparação de uns com os outros desleal, porque nós não somos iguais. Ninguém pode se comparar a ninguém, porque todos são diferentes. E, acima de tudo, o materialismo estimula no ser humano a noção absurda de perda. E a perda gera o descontrole. E o descontrole leva ao desespero. E o desespero leva ao suicídio. E olhe que a gente nem falou das influências espirituais que estão aí também, tudo envolvido nisso. Agora vamos comparar essas mesmas situações do ponto de vista do espírito imortal, né? E a gente vai começar isso trazendo um pequeno texto do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 2, o ponto de vista, onde Kardec diz assim: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais feliz. À morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a porta que se abre para a libertação, pelo qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar em que se encontra agora, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí numa calma de espírito que tira a vida, muito do seu amargor. Dito isso, as mesmas situações que vimos no viés materialista ficariam assim. Você nunca vai perder aqueles que ama. Nunca, porque os sentimentos bons que nós nutrimos, quando são burilados e se tornam amor, eles serão para sempre amor. Aquele ser que partiu desta vida antes de você vai reencontrá-lo, vai reencontrá-la. E essa angústia, esse aperreio que aperta aí no seu peito, vai passar, porque as almas se buscam. As almas que se amam se buscam. Todo esse conhecimento, todos esses cursos, dormindo tarde, ficando sem almoço, sem janta, para adquirir conhecimento, tudo isso que você está adquirindo aí, vai seguir com você, mesmo depois dessa vida, porque isso é aquisição do espírito, não é do seu cérebro. Então, e vejam que coisa maravilhosa, você não precisa sempre exercer a mesma profissão. Meus irmãos aí de suprimentos, de comércio exterior, de contabilidade, há esperança, né? Então, nada impede que numa próxima vida, numa próxima etapa, você que hoje é médico, ou seja lá qual for a profissão, nada impede que você siga uma outra carreira. Quem sabe, de repente, volta como professor, né? Ou como artista. Né? Então, percebem que o impacto emocional é completamente distinto de um do outro. Mas, existe sim um grande mas. Nós estamos falando de dor. O conhecimento da vida espiritual, o conhecimento da vida futura, o conhecimento espírita retira a dor? A resposta, embora não seja esperada, é não. Não retira. E por que essa dor não desaparece? Aliás, de onde é que vem essa dor que hoje está nos angustiando, está causando tanto desequilíbrio? De onde é que ela vem?
Às vezes a gente pensa assim, né? Me esforço tanto para ser uma boa pessoa, né? Me esforço tanto para fazer o bem para os outros, para que as pessoas se sintam bem ao meu redor, mas recebo tanta ingratidão, levo tanto revés da vida que não consigo entender. Porque às vezes tem pessoas que aí conhecidamente são corruptas, são cruéis e elas vivem no bem bom. Quantas pessoas, né, que eu conheço nunca chegaram perto de um cigarro e hoje estão aí sofrendo com um câncer de faringe, de esôfago. Como é possível isso? Será que Deus realmente não é injusto? Bom, primeiro, vamos tirar de vez da cabeça essa ideia da injustiça de Deus. E eu não vou falar nada, vou trazer para Kardec, que ele sabe mais, lá no capítulo 5 do Evangelho. E diz o codificador: desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o qual ele não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Alô, povo eleito? Vamos rever esses conceitos? Então, sendo Deus justo, as necessidades e vicissitudes da vida têm uma causa, e elas são justas. Então, o ponto está esclarecido, né? Deus não é injusto mesmo. As dores que nós sentimos, o sofrimento que nós estamos passando, eles são justos, ele tem uma causa justa. E essas causas, essas angústias, elas podem vir de duas fontes, de duas origens. Ou nesta vida, por um comportamento equivocado que nós tenhamos mantido, ou em uma vida anterior. É o caso, por exemplo, das pessoas que nunca fumaram um cigarro e hoje, aos 16, 17 anos, desenvolvem um câncer de esôfago. A vida ela é contínua. Para a gente exemplificar bem isso, eu agora me senti velho porque eu me lembrei da idade do filme. Tem um filme chamado Gladiador, vocês devem ter assistido, esse filme é de 2000, e tem uma frase muito interessante, né, que o general vai levar o pessoal para a guerra e ele diz assim: aquilo que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Né? O que nós fazemos em vida, enquanto estamos encarnados, ecoa na eternidade. E é uma frase bonita, né? Tem um impacto, mas ela é plágio de uma frase de Jesus, que Jesus já tinha falado antes, e está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde o Cristo diz o seguinte: vejam só, a gente vai chegar no ponto. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário entregue ao juiz, o juiz entregue ao oficial de justiça e o oficial te coloque na prisão. E em verdade eu te digo que de maneira nenhuma vai sair dali até pagares o último ceitil. Né? O ceitil é como se fosse o centavo, né? A gente vai pagar até a vírgula do boleto. Essa frase de Jesus, ela é muito interessante, que logicamente o mestre se referia a gente conviver melhor com as pessoas ao nosso redor, né? Que o nosso adversário que está a caminho conosco, a importância de nos perdoarmos. Mas é possível sim ter uma outra concepção sobre essa frase. Porque existe um adversário com o qual a gente precisa se entender se quisermos progredir, se quisermos melhorar. E antes da gente dizer o nome desse sujeito, nós temos uma pergunta que não precisam responder, tá? É uma pergunta hipotética. Quem é o maior responsável por não estarmos conseguindo melhorar? Quem é aquela pessoa que está ali impedindo que eu seja mais compreensivo, mais suave, mais amigo, que eu seja, por fim, uma pessoa melhor?
Antes da gente dar a resposta, vamos trazer uma colocação de Emmanuel, colocação bem incisiva, literalmente, que está lá no livro Ceifa de Luz, né, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo querido Chico Xavier. No capítulo 44, e Emmanuel diz assim: quando estamos encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, de doentes, costumamos implorar ao céu a dádiva da saúde do corpo, na expectativa de obter um milagre. E, às vezes, o céu nos responde com a imposição de um bisturi. Bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituirmos o equilíbrio. Bisturi, um instrumento que vai nos ferir para que a gente possa sarar de alguma mazela. Qual é o meu bisturi? Qual é o meu bisturi? Qual é o instrumento que Deus colocou em minha vida para que me machucasse, mas que através dele eu me curasse? Qual é o meu bisturi? Pode ser aquele trabalho chato, né, que suga a nossa vitalidade, a gente chega em casa parecendo um zumbi. Talvez seja o companheiro ou a companheira que convive com a gente há tanto tempo e parece que não nos compreende. Pode ser também aquele filho que faz pouco caso dos meus esforços e devolve tudo que eu lhe dou com um olhar desafiador. Qual é o meu bisturi? Que instrumento é esse? De 2 anos para cá, mais ou menos, tem um bisturi enorme chamado Covid-19, fazendo incisão em escala mundial. E essa incisão, toda incisão, ela causa, nossa velha amiga, a dor. Então, gente, qual é o meu bisturi? E o mais importante, como é que eu estou lidando, como é que eu estou interpretando a ação dessa benção de Deus na minha vida, que foi colocada ali para que eu possa pagar o que eu devo? Como é que eu estou lidando com isso? O que nos traz de volta a pergunta que nós fizemos agora há pouco, né? Agora podem responder, viu? Quem é a pessoa que está impedindo que eu seja melhor, que eu progrida? Sou eu mesmo. E por que é que eu não consigo? Por que é que eu não estou conseguindo isso? Porque, de forma geral, a gente se coloca em 2 situações, né? A primeira é o papel do coitadinho, né? O papel da vítima, daquela pessoa que nunca está aqui para sofrer e está resignado com isso. Cuidado com essa palavra resignação, tá? Está resignado a sofrer, porque assim foi escrito, e que nunca vai ser igual a um Chico Xavier. Meu Deus, eu nunca vou ser igual a Divaldo. Jesus virou uma fantasia, uma utopia, porque nessa visão a gente nunca vai chegar lá. Muito embora o próprio Jesus tenha dito: aquilo que eu faço, vocês podem fazer e até mais. Então, se escondemos por trás dessa falsa humildade, porque menosprezar a si mesmo não é humildade, né? Se escondemos e deixamos que as coisas vão fluindo sem que a gente haja a respeito. Acho que foi semana passada, divulgaram uma mensagem lá no WhatsApp do Ismael, muito interessante, muito bonita, com o Chico Xavier, e tinha várias passagens, todas elas com o mesmo significado. E a gente tirou um trechinho para a gente ilustrar bem isso, essa questão dessa falsa humildade que nós insistimos em cultivar. Chico diz assim: não podemos multiplicar
5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, como Jesus fez. Mas podemos dar um pão a quem nos pede. Então, nós podemos fazer o que está ao nosso alcance. É como diz Emmanuel lá em Fonte Viva. Avance, nem que seja 1 milímetro. Se você não conseguir avançar 2 passos, mova-se para frente pelo menos 2 milímetros. 2 milímetros. Mas não estagne. A segunda situação que nos impede de crescer, de melhorar, é a que nós estamos constantemente preocupados em consertar o outro. Parece pouco a reforma que a gente tem que fazer, né, em nós mesmos, a gente dá problema alheio para consertar. Né? E o mais triste disso tudo é que a gente não está fazendo isso para melhorar o outro. A gente está fazendo isso para satisfazer o nosso egoísmo. Porque a gente quer que o outro seja igual a nós, igual sou. Então, qualquer coisa, qualquer divergência que haja, é motivo de atrito, de conflito, de sofrimento. Então a gente se incomoda se a pessoa não torce pelo mesmo time. A gente se incomoda muito se a pessoa não gosta da mesma música que a gente gosta. A gente se incomoda demais pela condição sexual da pessoa. A gente acha estranho que uma pessoa use um determinado tipo de roupa diferente da minha. Tudo gerando atrito e conflito. E o conflito traz o quê? A dor. A gente precisa achar um mínimo de equilíbrio com a gente mesmo, com aquela pessoa que está lá no espelho quando a gente se olha. Não é? É aquela velha recomendação desde a época de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Recentemente aconteceu um caso, eu vou trazer esse caso para vocês porque é algo que eu convivo, que eu gosto da ideia. Todo mundo conhece o Superman, não é? Aquele personagem fictício das histórias em quadrinhos que tem filmes e tudo mais. Pois então, os autores que escrevem as revistas em quadrinhos do Superman decidiram que o Superman, um personagem fictício, vamos frisar isso, se casasse com a mulher que ele amava nos quadrinhos, nas histórias, uma personagem também fictícia. E eles casaram e tiveram um filho fictício. E esse filho fictício cresceu nos quadrinhos e decidiu, depois de adulto, que era homossexual. Foi o suficiente para ver um sem número de conflitos, de bandeiras levantadas de como, aspas, essa gente está desvirtuando as nossas crianças. Gente, eu trago esse assunto para aqui porque eu acompanho quadrinhos. Minha esposa está querendo me expulsar de casa porque não tem mais espaço nem para colocar uma garrafa d'água de tanto gibi. E eu sei perfeitamente que hoje em dia nenhuma criança pequena vai ser vista com a revista do Superman debaixo do braço. Primeiro, que está muito caro. Segundo, que naturalmente se evoluiu para uma leitura mais adulta. Mas vamos imaginar ainda que elas lessem o Superman. Eu asseguro a vocês que nenhuma criança vai se tornar homossexual por ter visto um personagem homossexual em uma revista de quadrinho. Da mesma forma como elas não se tornam super vilões, porque todos esses personagens também estão lá, mas aparentemente isso não incomoda essas pessoas. Né? Elas não vão se tornar isso pelo exemplo dos quadrinhos. O que elas podem se tornar são preconceituosas, violentas, pelo exemplo que se tem dentro de casa. Isso eu asseguro que elas podem se tornar. Ok, tudo muito bem, mas até agora eu não entendi por que a gente é bem-aventurado, porque sofre. Eu também não falei. Mas então vamos lá, né? Kardec nos diz lá no Evangelho: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento
como prelúdio de cura, ou seja, como o momento que antecede a cura. E nós chamamos mais uma vez a atenção para essa palavra resignação. E pedimos o apoio da Hermance do Fogo, o Espírito Hermance do Fogo, através da mediunidade de Wanderlei Oliveira. E ela nos traz no livro Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas, o seguinte texto. Talvez, por uma questão de medo e acomodação, você prefira dizer que suas dores são karmas do passado, pelos quais tem que passar, sem se dar ao trabalho de acionar a coragem e o ânimo para encontrar soluções e sair das dificuldades. Resgatar as dívidas não é abaixar a cabeça e aguentar, mas reagir e encontrar saídas sadias, criativas, de problemas e das más experiências. A proposta do karma não é a de suportar, sofrer, pagar, mas a de educar. Acomodar-se e apenas sofrer o impacto das dores, sem buscar alternativas de aprimoramento, é sofrer sem obter capacitação. É sentir dor sem aprender nada. E nós não estamos reencarnados para não aprender nada. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Já dizia Jesus. Quantas pessoas passam pela existência em uma situação de angústia, de sofrimento, naquela falsa resignação, esperando que ao desencarnar seja recompensada, né? Porque aguentou. Às vezes o marido, né, a esposa, e o marido é aquele ruim, e a pessoa está ali, sofrendo o tempo todo, mas está aguentando. E quando chega no plano espiritual, né, cadê a medalha? Eu aguentei. Aí os espíritos dizem, bom, agora você aguentou, agora você vai voltar para aprender a amá-lo. Não é outra saída. É só o amor que cobre a multidão de pecados. É só o amor que abranda o sofrimento. Mas e a dor? Continua Kardec. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis vos considerar felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas faltas passadas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por deduzir a vossa dívida, permitindo que a lei agora, o que vos garantirá a tranquilidade na vida futura. Meus irmãos, nós estamos próximos do encerramento e queremos dizer que nós vamos sofrer, nós vamos passar pela dor, mas que a gente não bote na cabeça que Deus quer o nosso sofrimento. Não é isso. Qual é o pai, como dizia Jesus, que o filho pede um ovo, vai e entrega uma serpente? Não, todo pai, não o genitor, pai. Todo pai, ele quer o melhor para o seu filho. E todo pai fica feliz quando o filho consegue sair de uma situação para uma condição melhor. Mas ele não vai fazer isso por nós. Porque isso não seria amor. Isso seria criar parasitas. O que Deus vai nos colocar à disposição são os recursos que nós precisamos para sair daquela situação. O resto é com a gente. Somos nós responsáveis pela nossa melhoria. E agora nós podemos finalizar com a fala de um espírito amigo. Se identifica como um espírito amigo lá no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e que, acreditamos, retira definitivamente qualquer dúvida que se tenha sobre a utilidade da dor.
Ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizeis de Deus onipotente, que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Ainda temos 2 minutos, estamos finalizando ali. Nós lembramos de uma poesia de Manuel Bandeira, não lembro o nome, o título, mas ela diz assim: só a dor enobrece e é nobre e é pura. Aprende a amá-la, que a amarás um dia. E então será ela só a tua alegria e será ela só a tua ventura. Muita paz a todos.